Vamos lá, 1 Reis 17, eu quero ler com você a partir do versículo 8. Diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher que, viúva, te dê de comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscar, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro traze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela condição que temos, Senhor, de refletir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos guia, nos mostre agora, Senhor, que o teu Espírito Santo seja o condutor da mensagem, o autor da mensagem nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, não permita que absolutamente nada nos desvie a atenção da tua palavra, Senhor. Nós oramos e cremos, Pai amado, que esta é a palavra da verdade. E, Senhor, em nome de Jesus, fala de maneira profunda e pessoal com cada um de nós hoje à noite. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. É fato. Nós estamos assistindo a uma crise global. É fato que ninguém pode negar que o mundo está atravessando inúmeros e profundos problemas. É fato também que a violência, as questões políticas e o fantasma do desemprego não assola só os brasileiros, mas inúmeras nações. Nós não estamos sozinhos no caos que está sendo instaurado no mundo. O que eu quero dizer é que estamos sim vivendo dias difíceis. Estamos sim vivendo tempos difíceis. A crise está instaurada. Agora, a questão é: como nós atravessamos tempos difíceis? Como nós atravessamos períodos de crise? Antes de falar
o tema da mensagem desta noite, que é a fé em tempos de crise. Eu quero mudar um conceito errado que foi construído ao longo do tempo em relação a nós cristãos. Nós estamos no mundo, não estamos imunes ao que acontece ao mundo. Nós vivemos no mundo. Nós estamos sujeitos às coisas que acontecem no mundo. Essa ideia de que estar na igreja ou estar em Cristo nos afasta de viver dias difíceis, não é verdade. Se a seca vem e assola uma região onde nós estamos instalados, e nós que somos de São Paulo sabemos bem disso, a seca também nos afeta. Nós não estamos imunes a viver a crise instaurada. A questão é como é que eu me comporto diante da crise. A questão é como é que eu reajo diante da crise. E é exatamente isso que eu quero trabalhar com você hoje à noite aqui nesta palavra. Porque a aflição, ela se faz necessária. Eu até diria que a aflição, em certo sentido, é necessária. Porque a aflição é a ferramenta, o instrumento de Deus para ajustar e desenvolver a nossa fé. É por isso que é importante nós sabermos como ter fé em tempos de crise. E aqui nesta palavra, nós temos alguém que está vivendo o limite da incerteza. E esse homem é Elias. Alguém que vai ser ainda feito por Deus profeta. Ele ainda não é profeta aqui. Ele é levantado como profeta, mas ele está em treinamento intenso. Abraham Joshua Heschel é um teólogo que diz o seguinte: que o profeta é alguém que carrega o patos de Deus. Patos é uma palavra grega que significa que ele sente o que Deus sente. Deus não dá ao profeta do Antigo Testamento palavra. Deus dá ao profeta do Antigo Testamento o coração dele. É mais ou menos o seguinte, eu vou explicar. Vocês conhecem o profeta Oséias na Bíblia? O profeta Oséias, Deus vira para o profeta e pede uma coisa extremamente incomum, estranha. Ele pede que o profeta se relacione com uma mulher que frequenta a zona do meretrício da sua cidade. Oséias é cuidador de gado. Oséias vai até lá, pega essa mulher e se casa com ela. Só que essa mulher vive fugindo e voltando para a zona do meretrício e tendo relacionamento com outros homens. E Deus vai lá e manda Oséias resgatar essa mulher. Até que um dia ela aparece grávida. E Deus vira para Oséias e diz: olha, esse filho que essa mulher está esperando não é seu, mas você vai cuidar como se fosse seu. Ele até coloca um nome estranho no menino: não é meu filho, é o nome do menino. Para que todo mundo, quando olhasse o garoto, soubesse que aquele menino não era filho de Oséias. E Oséias, obviamente, está humilhado com essa situação. Ele fica humilhado. E ele chega diante de Deus e fala: Deus, eu não aguento mais isso, que história é essa? Olha como é que o Senhor está me colocando publicamente diante das pessoas. E aí Deus vira para Oséias e fala: então, você está chateado? Ele fala: muito. Então vai com esse coração e fala ao povo de Israel, porque é assim que eu me sinto. Deus dá a Oséias o coração dele. Eu não quero ser profeta. Estou fora. Deus dá a Oséias o coração dele. O profeta, ele tem o privilégio e o ônus de sentir essa coisa. E aqui nós estamos diante de um dos maiores profetas da Bíblia, Elias. Por que que o Elias é um dos maiores profetas da Bíblia? Não é só porque ele é o único que aparece lá no Monte da Transfiguração, como profeta. Mas é pelo fato de que Elias é singular.
Ele é um homem que tem uma história completamente diferente de todos os outros profetas. Se você me perguntasse qual é o profeta que te chama a atenção na Bíblia, eu diria para você que é Elias. Porque, primeiro, Elias, ele é o profeta de lugar nenhum. O Elias, ele não vem de linhagem. Ele não tem ministério. Aliás, ele é de uma terra que ninguém sabe onde é. Ele é de Tisbe. Se alguém não disser que Tisbe fica em Gileade, a gente nem sabe onde fica Tisbe. É tipo muito extremo da Zona Leste. Tipo Lajeado. Eu nem sei onde fica isso, mas eu sei que é longe, que uma vez eu fui lá pregar. Desculpa se tiver alguém de Lajeado aqui. De Lajeado? Não, não é, né? É depois? Jesus amado. É muito longe. Deus te mantenha na fé, irmão. É antes, ok. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis capítulo 17. Se você fechou, eu quero viajar com você um pouquinho hoje nessa região. 1 Reis capítulo 17. Veja só o que a Bíblia diz aqui. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias o tesbita, veja que ele não é homem de Deus, ele é apenas Elias o tesbita, de Tisbe, de Gileade. Tem que dar uma referência, senão a gente não sabe onde fica isso. Disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então presta atenção, Elias surge do nada, de lugar nenhum, de terra nenhuma, com uma palavra perturbadora. Só que aqui tem algo interessante, porque o fato é que ele é alguém que não tem projeção, ele não está nos holofotes, ele não vem de família, de ministério, de nada disso. A primeira coisa que a gente aprende é que Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus pode usar qualquer um de qualquer lugar, ponto. E é isso que Deus faz com Elias. Então ele é singular por isso. E Elias é tão singular que Tiago ousa dizer que ele é humano como nós, sujeito a todas as coisas como nós. Está lá em Tiago 5. Elias não só é singular, como ele possui essa mensagem perturbadora. No capítulo 18, Acabe vai chamar Elias de perturbador de Israel. Porque ele simplesmente aparece do nada e coloca uma mensagem diante do rei dizendo: é o seguinte, eu vou decretar uma chuva aqui. Aliás, eu vou decretar uma seca que não vai chover. Eu vou mostrar para essa geração idólatra e perversa de Israel que você não é rei, que você não tem autoridade, que Baal é um deusinho de nada. Porque vocês sabem qual é o contexto, né? Elias aparece diante de um rei chamado Acabe. Olha o nome do rei, Acabe. Alguém que tem... É pior que Dilma. É Acabe. Acabe. Aí, um beijo pro meu irmão Levi, que é petralha, né? Aí, o Acabe é casado com uma mulher que é matadora de profeta, porque a Bíblia diz que o Acabe faz o que é mal perante o Senhor, muito mal. Tudo que o Acabe faz é injustiça, é cobrar imposto, é um monte de coisa errada, coisa pesada sobre o povo. E a mulher do Acabe fica inaugurando templo para Baal, em todos os territórios dominados por Israel, e ela é matadora de profeta. A Jezabel, a tal da Jezabel, ela tinha uma daquelas raquetes que a gente compra na 25 de março, de matar mosquito, de matar profeta. O dela era de matar profeta. Ela dizimava o profeta que aparecesse na frente dela. E o Elias simplesmente aparece com essa mensagem curta, contundente e bombástica: eu vou acabar com o seu reino e eu vou acabar com a raça dos adoradores de Baal nesse lugar. Vocês vão ver quem é que manda em Israel. Elias aparece assim. Só que é interessante porque o Elias, ele precisa aprender a ser profeta.
E aqui Deus está moldando Elias. E qual é a primeira coisa que Deus faz para proteger Elias, depois que Elias dá esse recado para Acabe? A palavra profética que vem para Elias agora é vaza. Porque o pessoal vai te comer vivo, cara. E é isso que acontece. Leia comigo o versículo 2. Diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então o Elias faz exatamente isso. Ele está sendo preparado para algo grande. Ele fica escondido num lugar chamado Querite. Querite é um filete de água que sai do leste do Jordão. E ali ele fica sendo moldado, ele fica sendo ajustado, porque essa palavra Querite significa corte, ou lugar de corte. Então Deus está moldando o caráter do profeta. E o profeta, para ter uma fé pública, ele precisa ser tratado de maneira individual e escondida. Para manifestar uma fé pública, ele precisa ser tratado em oculto. Ele precisa ser tratado em secreto. É por isso que tem coisas que só você e Deus vão saber. Tem coisas que só você e Deus é que vão tomar conhecimento, porque Deus está forjando uma fé em você, em oculto, em secreto, para que essa fé seja declarada publicamente. Elias está em um treinamento aqui. Só que quando nós estamos nessa situação, porque presta atenção, Elias sai do ambiente do palácio de conforto, da grande cidade, e vai para uma região onde tem um riachozinho, numa região de seca total, porque aqui a seca já está pegando em Israel. Ele fica dias ali, ordenado pela palavra de Deus, e ele é alimentado de maneira sobrenatural. Os corvos passam de manhã, deixam Big Mac. Depois eles voltam à noite e deixam outro Big Mac. E ele vive de Big Mac em Big Mac. Devia estar do meu tamanho, Elias. E assim, de maneira sobrenatural, Elias sobrevive ali. Só que tem um problema. O lugar onde Elias está, a maneira como ele está sendo treinado em secreto, Deus está forjando em Elias um caráter maduro. Acontece algo aqui. Porque o Elias é forjado diante das dificuldades, diante da manutenção sobrenatural de Deus, da provisão sobrenatural de Deus. Um errante, um fugitivo, um exilado político. Ele está lá em Querite. E aí o Elias fala: bom, eu acredito que Deus se esqueceu de mim. Porque a gente tem esse hábito quando as coisas são ruins. Duas coisas que a gente sempre diz quando o negócio aperta. Primeiro, Deus se esqueceu de mim. E segundo, Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. É verdade ou não é? Nós dizemos isso ou não dizemos? Sei que dizemos. Só que Deus não havia esquecido de Elias, Deus estava forjando Elias, e aí nós precisamos entender o seguinte, queridos: a dependência sobrenatural de Deus, a maneira como Deus faz conosco, de maneira pessoal, esse tipo de treinamento aflitivo que Deus está forjando ao profeta, está forjando nele um caráter poderoso, um posicionamento poderoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Elias vai fazer o maior milagre do Antigo Testamento. Todo mundo gosta de dizer que os maiores milagres do Antigo Testamento foram feitos pelas mãos de Moisés. Não.
O maior milagre do Antigo Testamento vai acontecer daqui a pouco, aqui com Elias, e ele está sendo forjado para isso. Só que Deus sabia exatamente onde Elias estava. Aliás, Deus não só sabia onde Elias estava, como sabia para onde Elias deveria ir. Preste atenção, nós, fisicamente, somos obrigados a viver o hoje. O meu corpo está presente no dia de hoje. Mas mentalmente, algumas pessoas estão já na segunda, ou na terça, ou na quarta. Já estão vivendo o amanhã, preocupados com o amanhã. Ou até preocupados com ontem. E nós deixamos de viver a plenitude do hoje. Acontece que Elias está aprendendo a viver com Deus assim. Deus vira para Elias quando ele está vivendo o hoje, lá com Acabe, e diz: vai para Querite. Depois ele vira para Elias quando Elias está em Querite, no hoje, e diz assim: agora você vai para Sarepta. Porque Deus só pode nos revelar o amanhã se nós estivermos vivendo plenamente o hoje. É por isso que Jesus vai dizer: não se preocupe com o amanhã. Essa é a lógica. A sua responsabilidade é com o hoje. A sua responsabilidade é com o agora. Não fique ansioso, porque Deus está forjando em você fé para atravessar crises. Agora, olha só o que acontece aqui no versículo 7. Leia comigo. Vocês estão comigo, amém? Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Presta atenção. Elias está em Querite, sendo alimentado por corvos, comendo lanchinho de manhã, lanchinho à noite, e um dia ele acorda e o filete de água secou. Areia molhada. Deus, e agora? Agora eu vou te enviar para um lugar legal. Que lugar é esse que Deus vai enviar? Sarepta. Logo ali, 150 quilômetros o cara caminha. Pensa, tem gente que faz a maratona de Nova York, 42 quilômetros, acho que está apavorando. Ele andou 150 quilômetros aqui. E é engraçado, e eu gosto de ler a Bíblia, porque eu acho Deus com um incrível senso de humor. É engraçado porque o Elias chega aqui e pede água. E um pouquinho de pão. Olha só o que diz o texto. Versículo 8. E ele foi, Deus envia ele para Sarepta. Eu fico imaginando a cabeça do Elias. Elias assim, ó: poxa, eu fui obediente, falei a palavra de Deus para o rei Acabe, tive que fugir, vim para esse lugar ruim, agora chegou a minha vez. Chegou a minha hora. Vou transbordar a bênção para todo lado. Penso que Elias está nessa pegada. Aí ele chega em Sarepta, olha o quadro que ele vê em Sarepta. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água? Ela prontamente, gentilmente, deu água para o profeta. Ia pegar água para o profeta. Quer dizer, o Elias não ia morrer de sede, pelo menos em Sarepta, diferente de Querite. Mas ele ia ter uma fome danada aqui. Porque olha o que a viúva diz. Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Aí ela vira para o profeta e diz assim: juro pelo nome do Senhor o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Deixa eu te mostrar o quadro. Porque a Bíblia, ela narra inúmeras histórias de viúva. Deus gosta de viúva, não sei porquê. Tem a viúva das 2 moedinhas, tem a viúva de Naim, tem a viúva de Sarepta. Tem outras viúvas também, mas essa daqui de Sarepta é interessante porque é a história que a gente está narrando. Elias está num quadro desolador. Israel está tomado pela seca. Não tem jeito. Tudo está secando. Quando você chegava numa cidade, a primeira coisa que você encontrava numa cidade era um comércio intenso. E o que ele encontra na cidade? Uma viúva pegando graveto.
para preparar a última refeição para depois deitar no caixão, cara. É um quadro desolador. Agora, essa mulher sem nome, que está acostumado com tudo secando, porque é convívio com gado, caveira de gado, esqueleto, né, de gado, grama queimada, cacto, tudo que a aridez provoca num terreno, ela está nesse ambiente, Elias está nesse ambiente, e além disso, essa mulher está depressiva, porque ela fala assim, a gente vai morrer ali um pouco e já vem. Essa é a situação dela. Ela está preparando a última refeição. Agora, é importante você saber o seguinte, a pior pessoa que o profeta de Deus poderia depender nesse estado de coisas seria de uma viúva, porque nós não estamos falando de uma viúva rica, nós estamos falando de uma viúva pobre, mas muito, muito pobre, e que ela tentou de alguma maneira guardar um pouco de coisa para que ali ele estivesse diante do último dia de vida. É mais ou menos isso que acontece aqui. Só que ela era pobre, mas era uma boa pessoa. E aqui eu preciso tirar um pouco os olhos do Elias e colocar os olhos na viúva. Porque a lógica desse texto, pessoal, não é um profeta ajudando uma viúva. A lógica desse texto é uma viúva ajudando o homem de Deus. Aqui não é o homem de Deus que vai abençoar a viúva, aqui é a viúva que vai abençoar o homem de Deus. Porque existe algo aqui extremamente interessante. Ela estava vivendo nesse contexto, ela estava vivendo num tempo de sequidão horrível, tinha um filho pequeno para sustentar, porque mais para frente a gente vai ver que ela carrega o menino no colo, então esse menino devia ser muito magro e muito pequeno, mas ela é uma pessoa boa, ela não sabe quem é o Deus de Elias, ela não sabe quem é Elias, mas ela é uma pessoa boa. E aqui nós vemos Deus se movendo através dela, porque é essa mulher idólatra, fenícia, da região de Tiro e Sidom, que depois vai se transformar em Samaria, é essa mulher que Deus vai usar para ser instrumento de capacitação do profeta. 1000 anos depois, Jesus vai ajudar exatamente uma mulher nessa região, aquela das migalhas que caem da mesa, que está com a filha doente. Então, Jesus vai ajudar ela aqui também. É um prenúncio de como pessoas boas Deus pode transformar em instrumento. E essa mulher aparece aqui. E essa mulher, ela é tão fantástica na história, e tão necessária na construção do caráter de Elias, que Jesus exalta essa mulher. Abre rapidinho comigo lá em Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 24. Olha só o que Jesus diz aqui. Depois a gente volta para 1 Reis capítulo 17. Lucas 4, versículo 24 diz assim: digo-lhes a verdade, nenhum profeta, palavras de Jesus, é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Veja como a bondade está registrada na soberania de Deus. Porque tem algo importante que eu quero falar para você. Mesmo essa mulher estando numa região de total seca, mesmo essa mulher estando numa região em que a crise está instaurada, ela não está seca. Ela não está tomada por aquele ambiente. Ela consegue compartilhar o que ela tem. Tem gente que usa esse texto
para falar da teologia da prosperidade. Está vendo? Ela deu, aí o profeta foi e abençoou. Não. Aqui não é teologia da prosperidade, aqui é teologia da hospitalidade. Ela é generosa, ela é boa. Ela deixa de lado até o seu instinto materno, porque qual é a primeira reação quando você vê um filho passando necessidade? Primeiro filho, sempre. Ela é capaz de dizer, não, aonde comem 2, comem 3, vem cá, vamos comer então, é a última refeição, é o que eu tenho. Só que o profeta aqui começa a ser moldado, o profeta. O homem de Deus começa a virar homem de Deus. Porque é essa mulher que vai declarar para Elias, agora eu sei que tu és homem de Deus. E isso é muito interessante porque fica evidenciado. Elias percebe o drama que ela está vivendo. E Elias dá uma palavra a essa mulher, e a palavra que Elias dá a essa mulher não é da botija, não é do azeite, não é da farinha, é logo aqui no comecinho, do versículo 13, leia comigo. 1 Reis 17, versículo 13. Olha o que Elias diz. Elias, porém, lhe disse, não tenha, o quê? Medo. Não tenha medo. Eu já disse isso aqui no púlpito da nossa igreja. O contrário da fé não é a dúvida, o contrário da fé é o medo. Não tenha medo, creia. Faz conforme você disse. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se esse coração generoso que você tem é real, e nós vamos compartilhar, eu quero profetizar a generosidade de Deus sobre a sua vida. E aí ele vira para a mulher e fala, pode fazer tranquilo, porque não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite. Nós vamos ter provisão para os nossos dias. Talvez farinha e azeite não fosse aquilo que aquela mulher desejava, mas era aquilo que eles necessitavam. Percebe? A provisão de Deus não deixa faltar aquilo que nós necessitamos. Por isso nós precisamos saber ter fé sim em tempos de crise. E aí então Elias diz isso para essa mulher. Agora, eu não posso deixar de achar egoísta o pedido do Elias. Porque Elias chega, se depara com uma mulher em estado de total calamidade, com um filho faminto, e Elias fala para ela, olha, você vai e faz lá, mas é o seguinte, primeiro você traz para mim. É egoísta. No mínimo, é egoísta. Mas a lógica aqui é o seguinte, o profeta não pode morrer. Porque o profeta pode ressuscitar a viúva e o filho. Se o profeta morrer e a viúva e o filho sobreviverem, aí fica ruim. Fica difícil. Essa é a lógica do que acontece aqui. Porque nós temos que entender o seguinte, a bondade da viúva fazia da viúva instrumento de Deus na vida do profeta, mas a bondade não faz de você um profeta, só a fé. E fé, quem tinha aqui era Elias. Essa história parece simples, mas ela é cheia de emaranhados. A bondade fazia daquela viúva um instrumento de Deus na vida do profeta, mas a bondade não faz de alguém uma pessoa de fé. A fé, ela só existe quando nós conseguimos atravessar situações difíceis e sobrevivemos a ela. Sem vender a nossa alma, o nosso caráter e os nossos posicionamentos. E é isso que acontece com Elias. Elias está vindo de fé em fé. Percebe o que é andar de fé em fé? Andar de fé em fé, andar de dificuldade em dificuldade. É isso que está acontecendo aqui. E aí então, ela recebe a palavra do profeta. E ela obedece ao profeta. Sabe por quê, gente? Porque crer, a fé, ela não é um sentimento. Apesar de Hebreus dizer que a fé é uma firme convicção, essa convicção não é um sentimento, é uma postura. Fé é uma postura diante de uma situação,
Diga comigo, crer é obedecer. Não tem outro jeito. Como é que eu sei que você tem fé? Porque você obedece a palavra de Deus. Eu sei que você tem fé quando você toma uma postura diante dessa situação. É isso que essa mulher faz. O prodígio na vida dela, o milagre na vida dela começa com um ato de obediência. E aí então, tudo está correndo bem. A provisão diária, uma mulher bondosa que merece o auxílio de Deus, a botija não seca, a farinha não acaba, ela está feliz, talvez ela está até pensando em montar um pequeno negócio de farinha e azeite, uma venda na zona cerealista de Sarepta, e aí de repente vem uma paulada, o filho dela morre. Há uma frase que um professor de faculdade dizia sempre para mim, quando eu tirava algum vermelho, porque eu tirava vermelho, tá pessoal? Aí ele dizia assim, Bruno, não há nada tão ruim que não possa ser piorado, você conseguiu. Ele falava isso para me animar. E realmente, não há nada tão ruim que não possa ser piorado, porque agora ela não era mais uma viúva pobre. Ela agora era uma viúva pobre, sem história e sem futuro. Acabou tudo. É isso que acontece aqui. Olha o que diz o versículo 17, leia comigo. 1 Reis 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Presta atenção, gente. Essa mulher recebe Elias, que vem do nada, de lugar nenhum, aparece lá na casa dela, ela compartilha o que ela tem, é uma pessoa caridosa, bondosa, é uma pessoa que abraça a palavra do profeta, faz tudo o que o profeta manda, e está tudo bem, e de repente ela recebe esse golpe, porque a vida é assim, a gente não tem controle das contingências da vida, as coisas acontecem, e nós não temos uma explicação razoável. Há um livro do Harold Kushner chamado Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas, que era a grande pergunta que assombrava a teologia do século passado, mas a gente já sabe por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque infelizmente no mundo em que nós vivemos existem pessoas ruins. A pergunta que os céticos não conseguem responder é por que coisas boas acontecem com pessoas ruins. E as coisas boas só acontecem com pessoas ruins porque nós temos um Deus misericordioso. E as pessoas não reconhecem isso. E aqui diante dessa situação, a vida dessa mulher vai para um estágio pior. E é natural, e nós precisamos entender o coração dessa mulher, é natural que diante de uma perda tão significativa para ela, ela queira culpar alguém. E quem ela culpa? O profeta. Agora imagine a situação, ela desolada, com a criança nas mãos, culpando o profeta, porque o profeta estava ali, deixando bem claro que ela era uma mulher pecadora, idólatra, fenícia. E é isso que ela diz a Elias. O que você veio fazer aqui, Elias? Pelo amor de Deus, eu te ajudei. É natural que diante das adversidades a gente queira encontrar culpado. A gente queira colocar o ônus sobre alguém, é natural, e é natural a reação dessa mulher. Só que Elias é um profeta extremamente sábio, ele não diz nada, absolutamente nada. Ele deixa essa mulher viver a dor dela. Sabe por quê? E nós precisamos ter essa percepção em velórios, em famílias enlutadas. O ideal quando a gente vai é não dizer nada, porque tem crente que é sem noção. Tem crente que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não faça isso.
Uma amiga que diz assim: falei melhor quando me calei. Cale-se. Compartilhe da dor. É isso que Elias faz aqui. E essa mulher então está lá, com a criança no colo, tentando achar uma razão do porquê que isso aconteceu. Presta atenção. Ela havia entendido que ela havia perdido o filho por causa do profeta. E o profeta estava vendo que havia perdido a casa e a hospedaria por causa do filho. Há um conflito terrível ali. Só que lembra o que eu disse? Quem está aprendendo a ter fé aqui na história é o Elias. E o que o Elias faz? O maior milagre do Antigo Testamento. Pela primeira vez na história da humanidade, alguém vai ser ressuscitado. Não tem parâmetro para isso na Bíblia. Elias não foi pegar o manual de trabalho para Deus. Deixa eu ver. Elias não foi tentar achar uma brecha na Constituição Divina. Aonde é que a gente ressuscita a gente? Não tem isso. Ele simplesmente chega para a mulher e fala: me dê seu filho. E Elias é muito inteligente. Sabe por quê? Porque ele pega o filho da mulher e ele sobe para o quarto de cima, é um sobradinho, lá em Sarepta. E ele sobe para o quarto de cima. E ele vai para o quarto dele, ele coloca o menino na cama dele. Sabe por quê? Porque todo profeta que se preze, ele tem que ter uma câmara de profeta. Ele tem que ter aquele lugar específico que você fala com Deus. É essa ousadia que o Elias tem aqui. Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa mulher aqui, ela vai aprender algo importantíssimo, que não adianta você ter dias abençoados, porque os dias deles estão indo bem, azeite e farinha, não adianta ter dias abençoados com um futuro comprometido, e o futuro dessa mulher está comprometido. Preste atenção, quando o seu futuro está comprometido, não vale a pena o que você vive dia a dia. É por isso que a maioria das pessoas não consegue estar feliz com o que tem. Porque elas têm o seu futuro comprometido e elas sabem disso. E aí então o Elias vai ter uma conversa com Deus, num lugar de intimidade dele. Ele vai dizer: Deus, eu peguei esse menino, está aqui o futuro dessa família, está aqui na minha mão. E eu quero entender o que aconteceu, porque eu também não entendo. Mas eu tenho fé o suficiente para dizer ao Senhor o que eu preciso fazer. E aí a Bíblia diz que ele se deita sobre o menino, aquece o corpo do menino e faz uma oração. E a gente não tem o registro disso. E aí então Deus ouve o clamor de Elias. E a vida volta para o garoto. É isso que acontece aqui. E Elias não desce para o cômodo de baixo para entregar o filho para a mãe e fala: olha o que eu fiz. Ele não diz isso. Ele vira para a mãe e diz: vê, teu filho vive. Em outras palavras, há um futuro para você. É isso que Deus quer fazer na sua vida, te dar um futuro. É isso que o Elias está dizendo aqui. Porque o objetivo de Deus não é abençoar o que nós temos, é abençoar quem nós somos. E automaticamente abençoando quem nós somos, Ele abençoa tudo que temos. Tudo que temos e fazemos é abençoado por Deus. É por isso que nós não podemos usar Deus para melhorar o padrão de vida. Isso é reduzir Deus. Deus não está trabalhando para melhorar o nosso padrão de vida. Quem faz isso somos nós. Essa é a nossa responsabilidade. Juntar farinha e azeite é a nossa responsabilidade. A responsabilidade de Deus é nos dar a graça de jamais faltar qualquer coisa para nós. E é isso que está acontecendo aqui. Existem pessoas que estão vivendo dias maravilhosos, cheios de alegria, vida abundante e conforto, mas elas não têm um futuro garantido.
Eu te garanto isso. Mas existem pessoas que estão passando momentos de grande dificuldade. Existem pessoas que estão atravessando ventos de diversidade, mas elas já têm um futuro garantido. E é isso que o profeta está mostrando. Sabe por quê? Porque, querido, ter Deus é ter tudo. Ter tudo sem Deus é não ter nada. Ter Deus é ter tudo. O A.W. Tozer dizia o seguinte, que quem tem só Deus não está numa situação pior do que quem tem tudo e tem Deus. Eu vou repetir, quem tem só Deus não está numa situação pior de quem tem tudo e tem Deus. Porque ter Deus é ter tudo. E aqui então, aquela viúva que havia perdido tudo, graças a Deus, a presença de Deus e o coração de Deus estavam ali na vida dela, pela bondade dela, representadas na vida do profeta. E aí uma história que ia acabar, isso que nós acabamos de cantar aqui com a turma do louvor, a minha história parecia ter chegado ao fim. E de repente Deus intervém. De repente Deus toma a caneta da minha mão e começa Ele a escrever a minha história. É isso que acontece aqui. Então, eu queria deixar algumas lições para vocês. Na verdade, 4 lições e um exercício. Coisa de professor, né? 4 lições e um exercício. A primeira lição é: o lugar aonde Deus te manda pode não ser o melhor lugar do mundo, mas é o lugar ideal para Deus moldar você. Eu te garanto que a nossa igreja não é a melhor igreja. Eu te garanto que a sua família não é a melhor família, muito menos a minha família a melhor família. Eu te garanto que talvez o emprego que você tenha não seja o emprego dos seus sonhos, mas é ali que Deus está moldando e forjando o seu caráter. É ali que Deus está tratando você. É ali que Deus está te purificando, te moldando, te ajustando. Pode não ser o melhor lugar. Elias não queria estar em Querite, Elias não queria estar em Sarepta, mas é ali que Deus faz de Elias um profeta. Essa é a primeira grande lição. A segunda grande lição que eu aprendo aqui nesse texto é que você pode estar em meio à seca sem ser seco. Sabe por quê? Porque tem gente que nessas situações de crise, o cara vira uma crise em pessoa. Eu não sei nem o que dizer. Sabe, você está na fila do pãozinho na padaria. Vocês sabem que eu sempre falo coisas associadas com comida. Não sei porquê, eu preciso fazer terapia em relação a isso. Você está na fila do pãozinho da padaria e o cara atrás fala assim: você viu? Você viu os noticiários? Você viu o que a Dilma fez? O cara já quer que você comece a semana preocupado, em crise. Sabe essa gente que assiste o Datena? Não fica perto deles. Quando esse pessoal vier, você fala: arreda-te de mim, Satã. Porque isso não é de Deus. É verdade. O mundo está cheio de problemas, mas eu não posso deixar que a crise arranque do meu coração a esperança. Porque há esperança. Se há Deus, há esperança. Essa é a questão aqui. A seca, ela pode devastar tudo ao seu redor, mas ela não pode devastar seu coração. Ela não pode devastar sua fé. Essa mulher aqui continuava bondosa, apesar da situação que ela estava vivendo. Ela não se deixou moldar por aquela situação. Ela é capaz de compartilhar na sua necessidade. Terceira lição que eu aprendo
Deus faz mais com uma fé sem recursos do que com muitos recursos sem fé. Vou repetir. Deus faz mais com uma fé sem recursos do que com muitos recursos sem fé. Foi lendo essa história que eu compreendi por que Jesus exaltou aquela viúva que depositou as 2 moedas no gasofilácio. A questão não foi o que ela depositou, mas como ela depositou. Por isso que a questão de Deus não é o que nós estamos fazendo. Deus não está chamando ninguém para ser ativista de Deus. Greenpeace Gospel, não existe isso. Deus não quer saber exatamente tudo o que você faz, mas como é que você está fazendo as poucas coisas que você faz. A questão é se você tem fé, não é se você tem recursos. A questão é se você tem um posicionamento diante de, se você é capaz de obedecer, não pautado nas circunstâncias, mas pautado no fato de que você acredita que isso aqui é palavra de Deus e palavra para a vida eterna. Quarta coisa, o futuro da gente só pode ser entregue na mão de quem é eterno. Não confie o seu futuro em mais nada que não seja Deus. Não confie o seu futuro, por exemplo, no INSS. Não confie o seu futuro no próximo plano do governo, seja lá quem for sentar no trono da república. Não confie. O nosso futuro tem que estar nas mãos do Eterno. Porque nós não temos absoluto controle sobre o dia de amanhã. O máximo que você consegue é fazer planejamento. O máximo, o mais próximo que você consegue de amanhã é escrever alguma coisa na sua agenda. É por isso que Provérbios vai dizer que os planos podem vir, mas eles só vão acontecer se Deus quiser. Não tem jeito. Nós não temos absoluta garantia. Então aqui nós temos a história de um homem que está vivendo crises existenciais. Mas nessas crises existenciais, Deus está moldando a sua. E nós temos, junto com essa história, a história de uma mulher que não tem perspectiva. Mas por ela ser generosa, Deus amplia a sua vida. Então eu queria te fazer um convite. Eu queria te convidar a orar. E a perguntar para si mesmo diante de Deus e do Espírito Santo. Será que hoje é o dia em que Deus vai moldar a sua fé? Venha colocar diante de Deus a sua fé e dizer: Senhor, eu preciso ser moldado. Eu quero ter um encontro real com essa fé que sobrevive às circunstâncias e às crises.